Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quast, estou aqui com o Adriano Tomás, sou cientista de dados, o Adriano é analista de negócios na Unisoma, e a gente está aqui para conversar sobre inteligência artificial, que é algo que está, assim, super no nosso dia a dia, tá para todo lado, às vezes a gente nem percebe. Então, a gente quer trazer sempre para vocês um pouco mais sobre o assunto, os diferentes pontos de vista, né, que a gente pode tratar a inteligência artificial. A gente quer muito ouvir o que vocês estão achando do podcast, as sugestões de vocês, críticas, enfim, manda pra gente o seu recadinho. Para quem está no YouTube, já sabe, aqui na caixinha de comentários, você pode deixar o seu recado pra gente, aproveita e deixa o famoso like, se inscreve no canal. Para quem está no Spotify, pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Você joga lá no Google Unisoma Soluções Inteligentes. Você vai achar o site da Unisoma. Lá você consegue... tem um link lá para todos os nossos episódios. E já tem um formulário também que você fala direto com a gente do Deep Talks. Mas você também pode entrar em contato via Instagram, Facebook, LinkedIn. Tá? Você procura pela Unisoma lá, o perfil da Unisoma. E manda o seu recado para a gente. A gente quer muito saber o que vocês estão achando. E aí, Adriano? Beleza? Com quem que a gente está falando hoje? Maravilha, vamos lá. Sempre um prazer, né? Falar aqui, trazer convidados e falar sobre temas relacionados com esse mundo de inteligência artificial, que, como a Mônica bem citou, nós temos muitas coisas relacionadas e que a gente às vezes acaba não percebendo, e que envolve também uma questão de trabalho, né? Como a Mônica disse, né? Coloquem nos comentários, façam suas sugestões. E este episódio de hoje em particular, nós vamos falar de mercado de trabalho, expectativa versus realidade. E aqui nós trouxemos sempre convidados ilustres e com experiência, com bagagem na história ali, né? Para trazer um pouquinho dessa experiência deles pra gente. E esses temas, quando a gente fala de temas relacionados com inteligência artificial, a gente também fala de mercado de trabalho, porque é algo que a gente quer levar também para vocês, né? Para quem tá nos ouvindo, principalmente. Porque tem muita gente que tá afim, né? Que de tá vir afim. Trabalhar, né, nessa área e tal. E aí, como é que é? E aí, não é exatamente. verdade? Como é que eu faço? E hoje vai ser muito legal, né? Então, para ajudar a gente aqui no tema, está conosco aqui a Júlia Tessler, é cientista de dados da JUS Brasil, é graduada em estatística pela Unicamp, tem ali a carteira recheada de certificações que, se for mencionar aqui, a gente vai levar 40 minutos e vai passar rápido vai passar nosso tempo aqui, né? Principalmente certificações em Machine Learning, em Inteligência Artificial e outras mais, né? Muito obrigado, somos gratos aí pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, né? Trazendo a sua experiência de mercado aqui, né? Principalmente nessa área. Seja muito bem-vindo ao Deep Talks. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Maravilha. E temos também nosso camarada aqui, né? Nosso parceiro de casa, Matheus Carvalho, cientista de dados, né? Na nossa equipe, na equipe da Mônica. Ok, tá bom. Pra quem tá no Spotify, né? Não tá vendo, eu fiz um coraçãozinho aqui, o Matheus é do meu time. Maravilha. Matheus começou a cursar economia e migrou para estatística, né? Na Unicamp, graduado lá. E também tem algumas certificações ali, fez estágio em grandes empresas, como Bosch, Santander. Está conosco aqui já há um ano. É isso, né? Obrigado, Matheus, pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Tô animado. Boa, maravilha. Vamos lá. Eu ia mencionar que eu descobri agora que a Mônica é bairrista, porque eu estudei com ela na graduação, na verdade. Viu? A Júlia é da minha turma de graduação. Show de bola. Tá vendo? Os caminhos se encontram. Ah, sim, sempre. Na Maravilha. verdade, nunca se separaram, né, Júlia? A gente tá em contato aí, constante, desde a formatura. Gostei mais dessa, que os caminhos nunca se separaram. É mais poético, mais bonito. Gostei. Bom, então, o que a gente quis trazer aqui hoje é esse assunto expectativa versus realidade, né? Por quê? E especificamente em ciência de dados, né? Que os dois aqui são cientistas de dados. Por que isso, né? Ciência de dados está aí num boom, né? Todo mundo ouve falar, todo mundo quer fazer. Aí ouve de algoritmos, né? O Spotify, YouTube, Netflix. Nossa, que legal, quero isso e tal. Como é que eu faço para chegar lá, né? E aí, assim, né? Infelizmente, tem uma coisa que é o que você espera e tem aquilo que é de fato que acontece, né? Então, a gente trouxe os dois para contar um pouco a experiência de vocês. Então, eu queria que vocês contassem aí
como que vocês chegaram na ciência de dados, né? Quando que vocês ouviram falar? Quando que vocês decidiram? Se é que vocês decidiram, eu quero fazer isso? Porque às vezes vai, né? De repente você chega lá, né? E o que vocês esperavam, né? Do que vocês iam encontrar, o que vocês iam fazer, o que vocês achavam que vocês iam fazer, né? E aí, enfim, vamos começar assim. Matheus, você quer começar? Pode ser. Minha trajetória não é nem um pouco linear, assim. Eu caí de paraquedas. Foi nessa de repente eu descobri que eu era cientista de dados. Alguém te avisou? Alguém me avisou, foi por aí. Eu comecei na economia, né? Mas eu não estava muito satisfeito lá. Eu queria uma coisa que fosse talvez menos dogmática, mas no sentido de prático. Queria conseguir modelar, queria conseguir programar e não estava aprendendo isso lá. E aí eu mudei para estatística, pensando em trabalhar como estatístico. Exatamente. Assim, que a gente considera hoje, depois que a gente para e pensa nisso, né? A gente pensa que tem 3 pilares na ciência de dados. O pilar da análise de negócios, o pilar da modelagem, da estatística ali, e da computação. A computação foi o mais fácil porque eu gostava, sempre gostei de computador, queria aprender a programar. Os primeiros passos são sempre os mais difíceis, depois que eu começou a andar, vira quase um prazer, eu faço no meu tempo livre, assim. Aprender coisas no meu tempo livre. A estatística, os pilares da estatística são mais complicados ainda de aprender, tem menos opções para aprender isso na internet, por isso que eu acho que o curso foi muito bom para mim, para aprender bases. A gente falou isso no episódio, né? A questão... A Júlia vai falar um pouquinho disso também, das questões de certificações, né? O quanto isso é importante, mas quanto a formação, uma formação, não vou falar oficial não, mas uma formação mais clássica, né? Tradicional, muito bem. Principalmente para este tipo de atividade, faz uma diferença, né? Sim, com certeza. Ela dá muita opção para a gente, né? Porque a partir de uma mesma base, a gente sai para lugares diversos, assim, faz várias coisas diferentes. Mas, para mim, foi muito importante ter essa base sólida na estatística. E a parte de negócios, que é o terceiro pilar ali da ciência de dados. Isso veio um pouco da economia, mas eu acho que, assim, é tão individualizado, cada caso é um caso diferente, cada empresa tem um negócio diferente, que esse pedaço é o mais que você vai pegando ali na prática, vai aprendendo mais. Para mim, foi nessa linha que eu acabei caindo na ciência de dados. A parte de negócio não tem academia. Não tem preparatório suficiente. Pode até dar uma ajudada, algumas coisas ali, algumas teorias e tal, mas cada negócio é muito diferente, cada coisa é muito diferente. Os termos variam bastante, mas é por aí. Boa. Júlia, aproveitando, então, como que foi a sua trajetória? É engraçado porque no início ela é o oposto da tua, Matheus. Quando eu saí do ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na faculdade. E aí eu fui estudar Ciências Sociais na USP. E aí eu decidi que isso não estava muito legal, não. Que eu acho que eu queria ir para economia, que estava ali no meio da humanas e da exatas. E especificamente eu queria fazer economia na Unicamp. E aí eu não passei na Unicamp, que era onde eu queria estudar. Eu passei em estatística na Unicamp. E meu pai, que em 2010, né, quando essa história se passava, era um pequeno visionário, ele não sabia me explicar muito bem por quê, mas estatística era a profissão do futuro. E ele falou, olha, é uma ferramenta matemática que é aplicável em qualquer área do conhecimento. E essa é a frase-chave quando você não sabe o que fazer da tua vida, né? Deixa eu ter uma ferramenta que eu posso colocar em qualquer lugar e vai dar certo. Aí lá fui eu estudar estatística sem saber do que se tratava. Beleza, e aí rolou a graduação em estatística, que nós 3 tivemos mais ou menos a mesma experiência, que é um pequeno inferno. Foi uma das... É muito estranho, porque, né, a estatística me trouxe a minha carreira e tudo mais, mas a verdade verdadeira é que foi uma experiência muito ruim. Foi terrível. A graduação em estatística foi péssima. A construção ali dos pilares da estatística é a choro e sangue, né? E eu acho que isso tem um pouco relacionado da característica das pessoas que entram, né? Quando você vai fazer um curso de física, matemática, você é naturalmente das ciências exatas. Isso não acontece, parece, com estatística. Não é uma coisa 100%, assim. É uma galera que tá ali numa aplicação geral ali, né? Eu acho que até por causa do hype agora da ciência de dados e da estatística, as pessoas estão indo um pouquinho mais focadas. Mas na nossa época ali, em 2011,
2011, eu entrei em 2011 na graduação. A galera entrava lá porque era muito fácil de entrar em segunda opção. E na Unicamp você não precisava... Na USP você precisava selecionar, né? Se eu vou prestar economia, eu vou prestar economia diurno na primeira opção e noturno na segunda, ou qualquer variação desse termo, né? Na Unicamp não, você podia prestar história na primeira opção e estatística na segunda. E tá tudo bem. E a estatística tinha um lance de reduzir bastante como era a forma de considerar as notas do vestibular para que você entrasse. Então, você tinha muita gente que não sabia o que fazer, tava lá que nem eu, que, né, foi o que eu passei, bora lá. E isso trazia pra turma uma característica bizarra. Eu tô tentando encontrar um adjetivo mais ameno, mas são pessoas que não... Uma diversidade, né? Isso... só que de uma forma não tão boa. Mas, enfim. E, bom, aí tem a graduação em si, né? Que é bem complicada e, na nossa época, pelo menos, bastante defasada com o que se aplica de estatística hoje em dia na vida real, né? E a gente falou sobre isso também. A gente trouxe a Samara aqui, Uhum. né? Porque depois que a gente saiu da graduação, teve uma reformulação do curso e hoje tem muito mais coisa voltada para ciência de dados. Embora não seja obrigatório ainda, mas pelo menos tem a opção, né? Então, teve essa reformulação logo que a gente saiu. Porque, né? Ótimo, claro. Sempre assim. A vida é assim. Mas então, na minha linha do tempo, eu tava lá tentando arrumar um diploma em qualquer coisa, né? Literalmente qualquer coisa naquela altura da minha vida. E na minha história, eu não tenho figuras próximas de mim que trabalham no mercado de trabalho com coisas específicas, então que eu posso me espelhar. Então, eu tava esperando que a universidade fosse me dizer meio que caminho seguir. Se eu fosse seguir o caminho da minha mãe, ela era muito da biológicas, isso não era minha área. Muito medicina e tudo mais, e não. Minha mãe era biólogo, meu pai é médico. Meu pai é professor de física na Unicamp, então no que dependesse dele, eu ia fazer mestrado, doutorado e continuar na carreira acadêmica. E naquela época também, quando eu estava me formando, minha graduação, que deveria demorar 4 anos, demorou 7. O Brasil, em 2017, era um negócio meio estranho, assim, para seguir na carreira acadêmica, né? Então eu precisava encontrar uma carreira. E essa é uma situação que eu vejo que várias pessoas têm mais ou menos a minha idade, era igual, né? Queriam seguir carreira acadêmica e aí... Não tinha como, era inviável. O mercado estava te oferecendo coisas legais. Só que o que você faz quando você não sabe o que fazer em relação ao mercado, né? Tipo, que carreira eu quero seguir? No que dependia dos meus professores, das propostas de emprego que batiam na minha porta, eu ia trabalhar num banco ou trabalhar no IBGE. E eu não sabia. Exato. E eu não sabia muito bem por quê, mas eu não queria trabalhar em banco, parecia ruim. Eu continuo com esse preconceito aí, não tenho bancos no meu currículo e espero que talvez continue assim. Você pode falar depois. Instituições financeiras parecem estranhas. Eu entrei com algum preconceito também, mas saí mais feliz do que eu imaginava. Preconceito, né? Que na minha carreira, na verdade, caí num lugar muito certo, numa hora muito certa. E esse foi um ponto de virada muito importante na minha carreira, que nem toda pessoa que entra em ciência de dados tem a chance de ter. Que então eu não sabia o que fazer, né? Aí eu assisti uma palestra de umas mulheres de consultoria estratégica que eram chiquérrimas. E elas disseram que trabalhar com consultoria estratégica era incrível, que era você ia trabalhar com pessoas super motivadas, super inteligentes, ganhar rios de dinheiro, nos projetos, expectativa lá em cima. Eu falei, pô, cara, bora lá, né? E assim, queremos melhorar a quantidade de mulheres que existe nessa área. Prestei todos os processos seletivos de consultoria para estágio. E eu não passei em nenhum. Eu cheguei até a fase final em vários deles, não passei em nenhum. E o feedback foi, você não tem business sense. Que eu fui descobrir vários anos depois que era o senso de negócio aí que nenhuma faculdade te ensina, né? E como o Matheus acabou de falar, é o tipo de coisa que você ganha com experiência, né? Não Exato. Tem muito jeito. É o clássico, posição de estágio com 20 anos de experiência. Esperar isso, né, de um estagiário. Exato. E aí, quando eu já não sabia mais o que fazer... o iFood tinha um escritório em Campinas e estava procurando alguém com o meu perfil para começar a área de ciência de dados, que eu não sabia o que era, mas queria o meu perfil e era em Campinas. E aí eu fui para lá e eu descobri uma carreira. Mas aí você caiu de paraquedas também na Foi. ciência de dados, né? Mas aí... E aí eu descobri coisas legais que você também descobriu, que é... Estatística é uma coisa muito mais difícil de aprender do que as outras coisas. Então, quem vem da graduação em estatística em geral tem uma vantagem muito grande. Sim. E a gente ignora isso enquanto forma de pensar em mercado, né? Uma crítica que eu tinha aos professores da estatística é que eles nunca me disseram que eu tinha uma coisa que era muito boa. Uma mega ferramenta aqui que eu sabia usar e ninguém sabia. De fato, é um diferencial. Pois é. Sendo, exato. Ninguém me contou isso. E, poxa, né? Esse é um ponto interessante. Então, quando você fala, a gente tá falando assim, né? Expectativa e realidade. Você como mencionou, né? Sua expectativa, por exemplo, em se trabalhar numa instituição financeira. Talvez o Matheus também tivesse uma expectativa diferente. Não só numa instituição financeira, mas
na própria aplicação da estatística, ou seja, naquilo que vocês estavam muito bem preparados em relação ao mercado, né? Em termos de qualidade técnica, metodologias e tudo mais. A questão da ciência de fato, né? A gente está falando aqui, ciência de dados. Existe uma ciência por trás, né? Não é uma experimentação simples e de qualquer forma, né? A Mônica sabe muito bem, melhor do que eu. Devia estar falando isso. Pode continuar. Não, tá perfeito, Adriana. É isso Mas aí mesmo. a questão é, quando você chega numa empresa para trabalhar e você vê de fato, poxa, talvez eu tenha mais a contribuir do que de fato eu imaginava, né? Esse é um ponto que vocês estão trazendo pra gente, né? Pra mim foi um negócio muito estranho, porque eu nunca tinha estagiado. Eu tava entrando numa carreira que nem a empresa sabia o que esperava de mim direito, porque, de novo, a gente tava começando a área de ciência de dados naquele momento. 2 pessoas estagiárias e uma pessoa que nunca tinha trabalhado com dados para liderar essa equipe. E aí a gente tinha que descobrir o que era carreira, descobrir como é que trabalha, descobrir como resolver os problemas, e nisso, no ambiente... Bom, o iFood era uma empresa muito menor aí em 2017. Então, uma empresa que está crescendo num ritmo meio estranho, né? Tentando descobrir quem é quem na fila do pão. Então, para mim, era a tempestade perfeita, na verdade. Deu tudo certo. Pois é. Foi incrível. Foi uma mega oportunidade. Mas foi uma coisa que eu vi exatamente no banco, assim, essa aplicação da estatística. Porque, assim, a gente começa... Quando a empresa não tem nada, a gente começa aplicando coisas simples que fazem um resultado sensacional para a empresa. E era tão grande o resultado que eu ficava até espantado, assim, de terminar... Todo mundo tá super feliz à minha volta com o que eu tinha feito. E eu olhei e falei, nossa, mas eu só fiz o básico aqui. Tem uma história tão boa sobre isso. Pois é. A primeira vez que eu fui pro escritório de São Paulo, do iFood, que era onde ficava mais a parte de negócios, produto e tudo mais, teve uma pessoa que me viu no corredor e falou, você é a menina nova do BI, né? E aí, claro, porque também tem isso, né? Claro que eu era a única mulher da minha equipe, eu era a menina do BI. E eu disse, sim, sou. Aí o cara me disse uma frase que parecia grego na hora. Ele disse, eu rodei um teste AB, eu queria que você analisasse a planilha, eu vou te mandar, tá? E aí eu falei... Você não sabia o que era teste AB? Óbvio que não! Eu tenho uma história ótima com o teste AB. Mas eu já sabia que toda vez que alguém disse, eu vou te mandar a planilha, coisa boa não vem, né? E aí o cara virou as costas, aí eu, não, claro, é claro que eu vou fazer a análise de teste AB. Eu tive que, né, Google pesquisar o que é teste AB. E aí eu descobri que é teste de hipótese, que a gente come no café da manhã na estatística. Essas notações que acabam mudando, né? Vocês passam por isso o dia todo, né? Sim. Todo momento, da raiva, né? Fala, A minha por que história... mudar isso? Por que mudar, né? O nome que já estava definido. A minha história com teste AB é assim, quando eu estava na graduação, eu estava procurando estágio também, né? E eu via muitas coisas na área de marketing. E eles sempre tinham como requisito ali que você soubesse fazer teste AB. E eu não sabia. Eu sabia fazer teste T, teste Z. Eu sabia o alfabeto inteiro, mas o AB eu não sabia. Aquela planilha do Excel, né? Vai do A, você começa com A, B, né? Isso. Aí eu ficava assim, mas no começo da graduação eu falava, em algum momento eu vou aprender o que é o teste AB, né? Tá, beleza, né? Não tinha muita ideia, assim, exatamente do que eu queria fazer, deixava pra lá. E eu sei que lá pelas tantas, já no fim da graduação, não tinha aprendido o teste AB na graduação, aí eu fiz o que a Júlia fez, né? Devia ter feito isso lá no começo. Google, teste AB. Aí eu fui lendo, então eu falei, gente, é um teste de hipótese, tipo, tá? Ok. Que eu sei fazer. Pra que mudar o nome? Sabe por que chama teste AB? Porque você tem um grupo A e um grupo B. E você compara os dois, é por isso que é AB. Explicando o que é teste AB, inclusive, que é uma coisa que acontece muito nessas empresas. Imagina que você quer testar se uma nova cor de um botão no teu site faz com que as pessoas comprem mais. Como é que você faz isso, né? Você separa essas coisas num grupo de pessoas que vai ver o botão na cor que sempre viu e um grupo de pessoas que vai ver o botão na cor nova e vai comparar essas pessoas depois de um tempo ali. Ciência. Isso é um teste AB. Ciência, exato. É um exatamente experimento. assim que se testa vacinas, né? Medicamentos novos e tal. A parte ciência. Você falou de nomenclatura, não sei se vocês conhecem a história do Bina. Vocês lembram disso? Bina é Não, aquele dispositivo ninguém que lembra. identificava. Ninguém lembra, Adriano, só você tem isso no seu você. celular. Eu lembro. Mas no final da história, o Bina era muito engraçado, porque era B identificando o número de A. Era só isso. Nossa, eu não sei. Muito maluco, né? Quem que inventou o Bina? Um brasileiro maluco lá que deu esse nome. B identifica o número de A. Ah, que bacana, que Olha lindo. a cara da Júlia. Os nomes são bons, a galera muda
Não, sim, faz sim. sentido. É que só a crítica aqui já existe, né? Um nome na estatística. E aí vira teste AB, aí vira... É porque o pessoal de outras áreas precisa se apropriar daquilo. Esse é o ponto, né? Sim. Mas isso dificulta, viu? Às vezes a gente ter conversa com as pessoas, porque daí chegam e perguntam pra mim se eu sei fazer um teste AB, quer dizer, hoje eu sei, né? Eu sei o que é o teste AB. E eu viro e falo, não sei, nunca ouvi falar. Como assim? Você é estatística e não sabe? Exato! Entendeu? Exato. Enfim. Pois é. Boa. Mas aí esse teste AB abriu uma porta muito legal pra mim, que foi definir a forma com que a empresa ia fazer teste AB. Porque na hora que eu olhei pra aquele negócio e vi que não dava, eu falei, pô, então deixa eu contar pra vocês como é que faz um teste AB. E aí eu montei um framework que fez a forma com que aquela empresa ia seguir com o teste AB por vários anos. E que começou toda uma coisa muito legal. Então, assim, uma oportunidade de carreira por ter um ferramental que ninguém tinha. Mas eu queria puxar esse gancho até porque... Queria perguntar pra você, por que não deu certo? O teste do cara? Ele coletou de qualquer jeito, tinha dados lá bagunçados. Então, exatamente, pois é. Esse era o meu ponto da expectativa versus realidade. Quando eu tava lá na graduação, minha expectativa é que fosse chegar em mim aqueles bancos de dados ótimos, perfeitos, bonitinhos, você cruza um com o outro ali, só sai um resultado. As coisas cruzam, né? Exatamente. As chaves batem. As chaves existem. As chaves existem. Tem um ponto que eu ia comentar com vocês. Quando vocês, principalmente para a Júlia, né? Falou assim, eu cheguei ali, já sabia mais ou menos o que era, mas a pergunta é, vocês sabiam qual era o resultado que vocês tinham que chegar? Aonde vocês precisavam chegar? Porque esse é o fato, normalmente, quando você está explorando uma nova área. A empresa sabia? Eu acho que isso é uma coisa que vem muito de como que a gente aprende a resolver problemas, né? As empresas, quando elas começam uma área de ciência de dados, elas acham que elas estão contratando uma vaca dourada. E que a magia vai acontecer. Eu, então, tenho uma pessoa lá, provavelmente uma pessoa num cargo executivo, que leu uma matéria sobre o ChatGPT e fala, não, é isso, agora a gente vai colocar chatbots em tudo na nossa aplicação. Tudo vai funcionar. E tudo vai funcionar na base de chatbots, porque você vai colocar lá a sua pergunta em linguagem natural e as coisas vão funcionar. E a verdade verdadeira é que é assim, qual que era o problema que a empresa precisava resolver naquele momento, né? Nesse caso da planilha que chegou em mim, eu queria saber se trocar a cor do botão melhora, faz com que as pessoas comprem mais. Pessoa cientista de dados, você poderia me ajudar nessa jornada? E aí eu ia dizer, nossa, claro, e se a gente fizesse um teste AB? Eu ia provavelmente dizer um teste de hipóteses. Dessa forma. Só que isso é como empresas deveriam organizar equipes que, né, conseguem trabalhar em conjunto. Então, hoje em dia, na verdade, eu acho que as empresas que têm equipes de ciência de dados funcionais entenderam que o lance eu tenho esse problema para resolver. Como você vai resolver? É um problema teu. Você que tem o ferramental para isso. E aí você fala, pô, pode crer, né? Um dos problemas que eu resolvi no início da minha carreira era um problema de churn, que é o que acontece quando as pessoas deixam de assinar alguma coisa. No caso do iFood em particular, o iFood as pessoas não deixam de assinar algo, né? Elas só param de usar. Então eu tinha que definir o que era isso e definir como é que eu ia estudar esse essas ponto é interessante. coisas. Isso não existe, essa definição. Você cria aquela métrica para dizer, tá aqui ou não tá, né? Você tem que extrair isso dos dados de alguma forma. De alguma também, forma. Classificar isso, né? Sim. Então, mas isso é uma constante que veio do início da minha carreira, e o que eu acho massa da carreira de ciência de dados é que conforme eu vou ficando mais sênior, né, o que mudou, na verdade, não é tanto, tipo, quando eu era uma pessoa estagiária, eu dizia, vamos seguir por esse caminho. No caso do churn, vamos definir a métrica, fazer um estudo para definir a métrica, e aí a gente faz uma análise de sobrevivência em cima disso, e coisas do tipo. Eu tinha um arsenal de ferramentas para usar. Hoje em dia, eu consigo nortear um pouquinho mais e trazer isso para as coitadas pessoas estagiárias que às vezes não conseguem traduzir isso tão bem. Mas por conta do histórico que você criou, de fato, não, ou não? Não só, acho que um pouco também de aprender... assim, né? Eu não resolvo ciência de dados só com estatística, que é verdade. Isso, então, estatística falou, é uma das ferramentas que eu tenho para resolver os problemas que eu preciso resolver. Então, no Jus Brasil, eu resolvo outros tipos de problemas que eu nunca nem vi na estatística. Eu trabalho com busca e recomendação, que é como ordenar coisas da melhor forma. A gente não tem uma matéria sobre como encontrar informação em texto, nem nada do tipo. Mas a turma que fez computação teve uma matéria de recuperação da informação, provavelmente. Classificação. Então, como é que a gente junta essas duas coisas em algo que é um produto que é muito massa e que consegue funcionar bem e tem ali uma barra de busca que resolve tua busca por contatinhos, né? Então, esse tipo de coisa começa a virar uma decisão mais estratégica e eu consigo nortear um pouquinho melhor o negócio com isso, que é bem massa. Mas também porque a área, de certa forma, ela é nova, né? Assim, a área não, né? Essa reconstrução, redefinição, talvez, né? Daquilo, de fato,
particularidades assim, da sua função, do que você precisa fazer, ou que precisa entregar para a empresa. Não que a área de estatística seja nova, muito pelo contrário, mas essa releitura. Talvez o uso da estatística, né? A forma de sair de uma coisa ali do tipo, olha, faz isso aqui para mim, resolve esse problema, para uma coisa mais assim, olha, a gente tá acontecendo isso, como é que a gente monta, o que a gente faz para participar mais do negócio em si, né? É o que o Matheus trouxe, né? Aquele pilar da computação agregado ali nesse ferramental, vamos dizer assim, né? Das metodologias e tudo mais. Isso. Então, a gente trabalha nessa área de ciência dos dados, a gente tem que conseguir sempre definir qual é a pergunta do nosso cliente. O que o nosso cliente pode ser, sei lá, nosso gerente, ou pode ser outra empresa, ou pode ser qualquer pessoa. Mas boa parte do nosso trabalho é conseguir pegar aquilo que o cliente está falando e transformar de alguma forma em uma técnica da estatística através da computação ali, né? Então, na boa parte do nosso trabalho é entender o que está sendo falado. E isso alguém te disse antes que você fazia isso? Não. Eu achei que isso ia chegar mais pronto pra mim, assim. Alguém ia ter uma camada de tradução ali Mas não. Daquilo que você se formou, se preparou para aquilo que de fato você encontrou na vida, mercado, né? Na vida real. Ali. Você tem um termo técnico para isso, é você transformar a pergunta de negócio numa pergunta de análise. Você fazer essa tradução, né? Isso, conseguir qual é o problema de negócio e como que isso vira um problema que a gente consegue resolver com dados, né? Que você consegue resolver com um modelo, alguma coisa, né? Essa passagem aí é bem difícil. É o que dá. E você não é preparado para isso, não. né? Essa é a gente gasta boa parte do nosso tempo tentando criar essa tradução, né? Exato. Forma. E vai e volta, é isso mesmo? Será que tá certo? Putz, será? Conversa aqui comigo, Mônica, vem cá. Ou, cliente, vem cá, me ajuda aqui. É isso mesmo que eu entendi? Tem que ter... Essa habilidade interpessoal também é criada ao longo do tempo para ajudar nisso. E eu não estava esperando isso na estatística, não. Quando eu entrei na estatística, achei que eu fosse trabalhar lá sozinho, e o computador a vida inteira. Você acha que isso é um perfil? Não sei. Uma expectativa que as pessoas têm? Porque muitos... Eu acho que algumas pessoas sim, Adriano. Sim. Eu acho que algumas pessoas têm essa expectativa de que, não, vou ser só eu, meu computador, não preciso conversar com ninguém, Maravilha. não preciso... É só me dar aqui os dados, tá aqui o resultado e acabou. Mas isso é receita pra dar errado, né? Sim. Aliás, essa, a gente vai falar, gostaria de ouvi-los, né? A gente gostaria de ouvi-los sobre dicas, né? Essa já começa sendo a primeira. Tipo, não pense que isso vai acontecer, muito pelo contrário. Né? Se a gente lembrar da apresentação do Matheus, ele disse das 3 áreas que definem o que é ciência de dados, né? A gente pode pensar, então, a ciência de dados como um diagrama de Venn, que é aquele diagrama das bolinhas que vão se cruzando e a ciência de dados está ali no meio. E se você pensa no profissional dessa área, ele é um unicórnio, né? Perfeito. É uma pessoa que manja muito de computação, que manja muito de estatística, manja muito de negócio e tá no topo de tudo que tá mudando aí o tempo todo, tal, não sei o que aí. Não, né? Não. O que você tem são equipes que, em conjunto, são unicórnios. Então, minha primeira dica é... entenda quais são suas fortalezas e suas fraquezas. Nesse diagrama de Venn, para nós 3 aqui, pelo menos, nós somos muito bons em estatística. A gente sabe que a gente provavelmente não é tão bom em computação assim, então a gente se apoia em quem é melhor na equipe. Eu trabalho com pessoas que são da computação que podem me ajudar nessa parte, né? E vice-versa, eu ajudo com eles na parte de estatística. E a parte de negócio... você vai ter que correr atrás. Normalmente tem uma pessoa na tua equipe que é mais expansiva, que consegue entender melhor. Ou você tem uma boa liderança, mas em geral as pessoas são muito introvertidas, então é um desafio aí. Essa exploração do que a gente fala de negócio, né? E isso é algo que a gente já comentou, não só hoje, mas de outros episódios ali, que a gente sempre fala na questão do assunto de... na hora do vamos ver que você aprende a lidar com o cliente, aprende a lidar com... até mesmo aprende a trabalhar em grupo. Né? Da forma como a gente trabalha, né? Da forma como a maioria das pessoas trabalham, né? Tirando os enclausurados, né? Não é assim que a gente tá vendo acontecer. Claro que existe, né? A máquina, né? A pessoa que senta ali, faz o programa e fala, tá aqui na sua mão. Né? Claro que existe, mas normalmente não é assim, né? Mas em ciência de dados mesmo, acho que dificilmente vai ser isso. Por conta disso que a Júlia colocou, perfeito, né? Você tem esses 3 pilares ali muito fortes e... que trabalham juntos. Dificilmente você vai encontrar alguém que faça tudo muito bem. Né? Então, a tendência é realmente você ter uma pessoa muito boa em estatística, mais ou menos em programação, aí tem alguém que é muito boa em programação, que apoia essa pessoa, então você tem que saber trabalhar em equipe. Perfeito. Não tem jeito. Que conhece bem do negócio, ou que desenvolveu mais. Isso, então Mas, ao mesmo tempo, isso é um ponto interessante, que você não precisa ser
sensacional nas 3 áreas, você tem que ter alguma coisa das 3 áreas, pelo menos. Não dá Porque pra ser senão zero, porque senão você não consegue conversar. Exatamente. Mas aí, essa é, na verdade, a real parte da minha dica, que é entenda a tua fortaleza e tenta fortalecer o resto. Eu não gasto meu tempo hoje estudando estatística. É até triste, porque as pessoas vêm me pedir, você tem uma dica de aprendizado de estatística? Tipo, eu fiz uma graduação, eu não... Não recomendo e não recomendo e não li coisas além do que eu li na graduação. Tipo, sei lá, se quer um livro muito técnico, eu posso te passar aí, mas assim... Então, eu gasto meu tempo aprendendo programação. Sim. Gastando ali meu couro nisso e descobrindo sobre como é que eu crio aplicações de busca e recomendação melhores, que é a parte de negócio. Mas isso porque você identificou que talvez seja uma das suas fragilidades ou porque você vê isso como tendência? Ambos, né? Eu preciso saber um pouco de tudo, como o Matheus falou. E como eu sei que eu sei muito mais estatística do que o resto, eu tô tentando fortalecer o resto. Eu sei que eu não vou chegar ali no nível de ápice. quem fez uma computação. Exato. Né? Assim como a pessoa que fez computação não vai fazer modelos que nem eu. Perfeito. E é isso que acontece, ponto. Mesmo com a sua carteira vasta aí de certificações? Isso sou eu tentando... Isso sou eu tentando corrigir meu buraco. Perfeito. Então, essa é uma dica que eu dou. Aprenda as coisas que você sabe que você não sabe bem, mas tem que saber um pouquinho de todas. Dicas, Matheus. Boa. Eu vou mais ou menos nessa linha também. A questão aqui é o seguinte, a estatística, ela é mais difícil de aprender, eu acho, né? E ela tem menos oportunidades para aprender fora da academia. A parte de negócios, é muito comum você aprender dentro da empresa que você entra. Tem o gestor te ajudando ali, as pessoas que estão há mais tempo te ajudando ali. Você sempre tem alguém para consultar. Na consultoria também, a gente sempre pode conversar com o cliente. A parte da computação, tem bastante coisa na internet para aprender. Tem ferramenta para caramba para aprender. Tem ferramenta gratuita, tem vídeo no YouTube que não acaba mais. Passar a vida vendo vídeo no YouTube lá, você consegue. E, assim, o que a gente aprendeu no curso de estatística, que nem a Júlia falou, é mais que o suficiente para o que é necessário para a gente resolver os problemas de ciência de dados. Legal. De vez em quando a gente vai pegar um problema super difícil e vai estudar lá aquele modelo que aparece ali assim, acontece com frequência. E outro ponto, você nunca vai deixar de estudar, nunca vai parar de estudar. Exato. Isso é uma dica legal, galera, que é a expectativa e realidade, né? Sim. Eu me informei, agora tô pronto. Não. Eu sempre falo, né? É ciência de dados. Tem ciência, tem uma parte ali... evolutiva. De né? pesquisa, De pesquisa. né? Então, você tem que estar sempre estudando mesmo, né? Não tem jeito. Sim. E... Cortei sua linha de raciocínio. Cortamos. Foi mal. Não, mas você trouxe um ponto interessante. E a gente já falou isso outra vez. Eu tô citando episódios aí anteriores, até porque sempre volta, né? Porque nós temos hoje um monte de capacitações, né? Aquelas... Estude 40 horas e se forme cientista de dados. Cara, que legal, fantástico. Pode funcionar? Pode, porque dentro daquele diagrama de Venn que vocês colocaram agora, a pessoa, de repente, é muito boa de negócio, ela já tem uma bagagem fantástica e ela vai entrar nesse diagrama ali e vai conhecer um pouquinho das outras áreas. Mas não é um estatístico e nem talvez não seja um computeiro ali, não é uma pessoa que vai conhecer isso. Dá pra... perdão. Não, tudo bem. Eu só queria botar um outro ponto, senão eu vou esquecer, e eu acho que esse é importante, ninguém me falou muito dele, assim. Ter um inglês razoável te abre muitas portas. Te abre muitas portas. Certeza. Te abre portas que você nem imagina. Até na hora de pesquisar alguma coisa na internet, é bom saber traduzir aquilo bem. Então, não deixem isso para trás, quem quiser seguir nessa área. É uma boa dica mesmo, porque quando você faz a busca um termo em português, a quantidade de sites, retornos que você tem é muito menor do que quando você faz em inglês. Mas isso é porque uma diferença é uma área nova, que tem mais evolução lá fora? Como é que vocês veem isso? Não, eu acho que assim, porque muita coisa é publicada em inglês. O francês vai pesquisar em inglês, vai escrever em inglês. O americano, estadunidense, nem se fala. Sim. Mas o japonês vai também pesquisar em inglês. Eu acho que porque existe uma certa universalidade da língua de inglês nessa área de tecnologia.
Na por ciência, isso. né? No termo geral. Sim. Né? Eu acho que alguém vai brigar comigo se a gente falar isso como... Tem uma base forte. Python, a linguagem de programação que as pessoas cientistas de dados mais usam, se bem escrito, parece inglês. Parece inglês. Isso é super importante para entender o código e tudo mais. É uma linguagem de alto nível, né? É. As linguagens são... É isso que eu ia falar, né? E saber inglês até ajuda aí a programar, né? Porque Sim. você entende os comandos mais fácil, você sabe, né? O que aquilo significa. Não, mas A documentação tá em inglês e por aí vai. mas é uma boa referência, uma boa... trazer isso pra gente é legal, porque quem tá participando, quem tá nos ouvindo, às vezes nos pergunta, né? Tipo, e aí, como é que eu me preparo? Não? Então, as dicas aqui de vocês... Nessa linha também, a gente pode separar as dicas em níveis de graduação da pessoa. Se você não tem nenhum diploma de ensino superior, cara, tem um diploma de ensino superior, não importa qual é a área. Isso é um multiplicador de salários no Brasil. Exato. Ainda é um multiplicador de salários, em qualquer área. Não precisa ser uma das top universidades paulistas, apesar de saber que a gente vem de um ponto de privilégio aqui, porque nós estudamos nas estaduais paulistas. Mas, assim, algum diploma de ensino superior. Dito isso, eu não tenho um diploma de ensino superior, mas estou estudando, sei lá, farmácia e quero entrar em ciência de dados. Beleza, termina aí teu curso de farmácia. Não precisa entrar numa graduação de estatística depois. Se você tem algum diploma... a Mônica fez isso. Mas se você tem algum... Eram tempos diferentes também, né? Se você tem algum diploma de ensino superior, não foca em fazer uma graduação em estatística ou em computação agora. Foca nos bootcamps, que são cursos que vão te dar muita agilidade e aprender os conceitos básicos daquilo. E aí, se você sabe que você é uma pessoa boa autodidata, pega os livros para estudar, vídeos, começa a investir um pouquinho mais nisso. Várias empresas também te dão, como parte de benefícios, patrocinar cursos. Tem um monte de iniciativas de cursos, em particular para grupos minorizados gratuitos. Então, para pessoas pretas, para mulheres, para pessoas indígenas. Tem todos os tipos de cursos desse tipo. Então... leva essas dicas pensando muito no seu nível de graduação, em onde você está na tua carreira hoje. Se você não começou a tua graduação e quer saber o que estudar para ser uma pessoa cientista de dados, computação, estatística, pensa aí qual parte você acha que pode ser mais divertida. Mas aí vocês trouxeram para quem está nos ouvindo ali, né? Para quem ainda, de fato, passou talvez um pouco pela sua trajetória de ainda não ter clara, né, o que vai ser, né, onde vai atuar, mas quer atuar numa área, numa tecnologia, quer atuar como um cientista de dados, você sabendo do seu negócio, seja na farmácia, seja no esporte, seja na educação, né, você tem a área, você tem como atuar dentro de uma equipe, porque você precisa dessa pluralidade dentro da equipe, né? E aí, sim, você tem essas certificações, os bootcamps, que vão te dar ali um pouquinho de prática neste tema, né? Legal, legal. E, assim, né, pensa também que o investimento de fazer uma segunda graduação são pelo menos 4 anos. Tempo, claro. Pelo menos 4 anos. Boa. E já falei que o meu foi 7. E eu só fazia isso, era a única coisa que eu fazia. Então. Pra gente entender que é uma dificuldade. É difícil. Né? Com certeza, com certeza. Legal. Boa. Bom, gente, acho que deu o nosso tempo aqui. Pena. Conversa muito boa. Muito boa. Muitas risadas. Pessoal, muito obrigada. Júlia, obrigada. Matheus. Obrigado. Muito obrigada. Super divertido. Foi, né? Pessoal que está ouvindo, assistindo a gente, se tiverem dúvidas aí, manda pra gente. A gente passa aqui pra Júlia, pro Matheus. Traz eles de novo, de repente, certeza, né? Pra claro. gente conversar um pouco mais sobre isso. Profissionais no LinkedIn. Boa. É importante também para entrar na área. É sério, network é importante. Sim, sem dúvida. Olha lá, mais uma dica da Júlia, tá? Procurem lá, Júlia Tesler, com 2 S's. Tá? Enfim, quem quiser então entrar em contato com a gente, lembrando, é só procurar aí as redes sociais da Unisoma, Instagram, Facebook, LinkedIn. LinkedIn adicione a Unisoma. O site da Unisoma é unisoma.com.br/deeptalks, certo? Isso, já vai direto pros episódios. Aí já vai direto lá nos episódios, no formulário para entrar em contato com a gente. E manda aí, então, sua sugestão, crítica, enfim, recadinho que você tiver, estamos aguardando. Obrigada de novo, pessoal, e até a próxima. Maravilha.